Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa videoaula. Eu sou o professor Romiel Cecim e estarei dando continuidade ao à nossa segunda avaliação, né? Hoje nós iremos trabalhar o nosso livro 2, o livro da segunda avaliação, o capítulo 2. Então já é costume, já é de praxe, vocês devem estar com caderno, livro, caneta, lápis, todo o material necessário para você fazer as suas anotações e para ter um bom proveito na nossa videoaula. Lembre-se que além das videoaulas, teremos também nessa avaliação o acompanhamento online, onde eu estarei dentro do meu horário de aula, que será colocado na plataforma com antecedência, para vocês saberem exatamente em que horário será as aulas, e eu estarei online acompanhando vocês para a gente tirar dúvidas, responder exercícios e tudo mais. Mas então, vamos aí começar a nossa videoaula de hoje, onde nós iremos estar trabalhando o livro 2, tá? Do primeiro ano aí, livro 2, capítulo 2, a Era Napoleônica e o Congresso de Viena. Bom, é importante recordar que no capítulo 1, já na forma remota, ou seja, à distância, né, através da internet, nós trabalhamos no primeiro capítulo da segunda avaliação, antes das provas, de vocês fazerem as provas, nós trabalhamos a Revolução Francesa. Um assunto bastante comprido, né, de várias fases, vários momentos, e que culminou, né, que se encerrou com a chegada de Napoleão ao poder, através do consulado. Ainda não um Napoleão Bonaparte com poderes totais, com poderes reduzidos, ainda como cônsul, mas que com certeza marcou a história e a vida dos franceses, e também, por que não dizer, de toda a sociedade ocidental. Então, eu queria que vocês pegassem o livro na página 24, que nós iremos falar justamente das chegadas de Napoleão ao poder. Página 24, lá no primeiro parágrafo. Nascido na Córcega, vou colocar aqui uma imagem para vocês aí do Napoleão enquanto eu leio e vocês acompanham, tá? Nascido na Córcega, Napoleão Bonaparte tornou-se general do exército francês aos 24 anos. Com 30 era cônsul e aos 35 fez-se imperador militar, legislador, estadista, escritor e grande defensor dos ideais revolucionários. Napoleão aderiu ao movimento revolucionário da França quando ainda era um jovem tenente da artilharia. Durante a Revolução, comandou importantes batalhas contra as forças estrangeiras das chamadas coligações, como a Batalha de 1793 contra os ingleses, em Toulon, quando já ostentava a patente de coronel. 2 anos depois, em 1795, liderou a resistência a um golpe dos monarquistas contra o governo da Convenção Nacional. Em seguida, foi promovido a general de brigada, depois de sucessivas vitórias contra os austríacos. Sob seu comando, o exército francês saiu vitorioso também nas campanhas da Itália e do Egito. Bom, o sucesso de Napoleão como militar, aliado à sua juventude e sua experiência em guerra, fez com que rapidamente Napoleão galgasse galgasse degraus dentro da hierarquia militar e também da hierarquia política da França, até então revolucionária, que vivia a Revolução Francesa. Isso fez com que ele rapidamente se tornasse o grande golpe, ou melhor, o grande nome a assumir a França no golpe do 18 Brumário, que a gente vai ler agora na página 25 lá em cima. Vou deixar mais uma vez a imagem do Napoleão para vocês. Tá. Não é essa, não é essa, não é essa. Essa aqui. Página 25. O talento, as convicções e a popularidade de Napoleão o credenciaram a assumir o papel de condutor do processo revolucionário em favor da burguesia e do campesinato.
grandes atores sociais da Revolução, desde 1789. Por meio do golpe de 18 Brumário, Napoleão assumiu o governo da França com a missão de consolidar internamente a Revolução. No plano externo, sua tarefa era tornar a França uma potência capaz de dominar a Europa. Ao estimular a expansão da burguesia francesa, Napoleão Bonaparte contribuiu para difundir os valores da Revolução Francesa para os demais países europeus, destroçando dinastias, introduzindo legislação liberal e promovendo a tolerância religiosa. A era napoleônica estendeu-se do golpe de 18 Brumário, em 1799, à segunda queda de Napoleão, em junho de 1815. Esse longo período pode ser dividido em 3 etapas: o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Então vamos falar agora do primeiro momento de governo de Napoleão Bonaparte, o consulado. No regime consulado, Napoleão compartilhava o poder com Emmanuel Sieyès e Roger Ducos. O primeiro era o clérigo que escrevera O que é o Terceiro Estado, em 1789. O segundo era um deputado moderado da planície, ex-presidente do Conselho dos 500, no diretório. Mas Napoleão logo sufocou o poder dos colegas, amparado pela força do exército, no qual gozava de imensa popularidade, consolidou diversas conquistas da Revolução Francesa. Negociou com o Papa Pio VII o direito de o Estado escolher os bispos da França e ainda confirmou o confisco dos bens do clero. Em troca, reconheceu o catolicismo como religião da maioria dos franceses e se comprometeu a sustentar o clero no país. Aprovou um Código Civil, celebrizado como Código Napoleônico, consagrando o direito à propriedade privada, instituindo o casamento civil, a igualdade de todos perante a lei e o direito à liberdade individual. Estimulou a educação pública em todos os níveis, com financiamento estatal. Napoleão, corta para mim aqui. Napoleão acabou, apesar de a sua subida ao poder ter encerrado a fase, todo o período conhecido como Revolução Francesa, Napoleão ele manteve muitas ideias revolucionárias, muitas ideias liberais, tanto no seu governo, como acabou também, vamos dizer assim, influenciando governos de muitos outros países. Então, ideias como separação entre igreja e Estado, a educação ser responsabilidade do Estado, do governo, entre outros pontos, são algumas ideias que são ideias revolucionárias, que vieram desde lá do iluminismo francês e que acabaram, então, sendo características do governo de Napoleão Bonaparte. Agora, é claro que ele sempre demonstrou características absolutistas, vamos dizer assim, totalitárias, de ter poder total sobre a sociedade. Mas ele unia essas ideias, que podemos dizer até que eram ideias de tirania, com ideias liberais de avanço, progresso e educação. Vamos continuar, e aí eu vou deixar a imagem de novo para vocês. Fez concessões aos camponeses, facilitando o acesso à propriedade da terra, além de patrocinar obras de irrigação e drenagem dos pântanos, o que ampliou a área agricultável de várias regiões. O campesinato ofereceu uma sólida base social a Napoleão. Estimulou a indústria por meio do Banco da França e de uma política protecionista, instituindo impostos altos sobre produtos importados. Organizou a máquina fiscal, promoveu o saneamento das finanças e patrocinou a construção de obras públicas, como estradas, pontes, canais, modernização dos portos, iluminação e reformas urbanas. A chamada Era Napoleônica foi internamente a consolidação das conquistas da burguesia e do campesinato no processo revolucionário e uma fonte de alistamento de jovens entusiasmados no exército francês. O campesinato lutava pela França com ardor, porque com Napoleão percebeu e sentiu que a revolução também era deles. No período napoleônico, a França abandonou pouco a pouco a posição defensiva e partiu para o ataque contra as monarquias absolutistas e principados europeus. As incursões militares francesas continuaram durante o consulado. As forças austríacas foram derrotadas em 1800 e a Suíça e a Holanda
foram substituídas ao poderio francês. Vamos pular esse parágrafo aqui para a gente avançar um pouquinho mais e ir para o último. De primeiro cônsul da República, Napoleão tornou-se em 1802 cônsul vitalício da França e em 1804 convocou o plebiscito para consultar o povo sobre a volta da monarquia. Obteve 60% dos votos e em 2 de dezembro do mesmo ano foi coroado imperador da França na Catedral de Notre-Dame. Vou colocar a imagem aqui para vocês. Em determinado momento da cerimônia, Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa Pio VII e a pôs na própria cabeça. Ato contínuo, coroou sua esposa, a imperatriz Josefina. Aqui você tem na tela a imagem de Napoleão se auto-coroando, o que demonstrava uma atitude de extremo autoritarismo. E ele então estava dizendo para o mundo que ele vinha não para ser um cônsul, não para ser um governante como qualquer outro, mas para ser um ditador, para ser um verdadeiro imperador. Começava então uma nova fase. O chamado Império Napoleônico. Lá na página 26, acompanhe a leitura. Nos primeiros tempos do Império Napoleônico, a economia seguia em recuperação. A produção agrícola crescia e a produção industrial atingia níveis elevados. Defensor das conquistas revolucionárias, particularmente da expansão burguesa, da educação laica e dos direitos do povo francês, sobretudo dos camponeses, Napoleão governou com mão de ferro. Não admitiu oposições ou questionamentos a seu poder pessoal. Seu intuito, porém, era o de modernizar e secularizar o Estado e a economia, como comprovam os códigos civil, penal e comercial, decretados em seu governo. No campo da educação, a partir de 1802, fez ampla reforma em todos os níveis, municipalizando as escolas primárias e secundárias, criando os liceus para o ensino médio especial, dedicado à formação de quadros na administração estatal. Também o ensino superior foi reformado com a criação da Universidade Imperial, em 1806, com professores especialistas em vários campos científicos. Quanto às relações com a Igreja, o Estado reconheceu na Concordata de 1801 que a religião católica era mais praticada pela maioria dos cidadãos franceses, mas aboliu o ensino religioso nas escolas públicas. Admitiu, porém, que continuassem a existir ou fossem criadas escolas confessionais. Do mesmo modo, extinguiu o calendário revolucionário instituído pelo governo jacobino, restaurando o calendário gregoriano. Desculpa aqui. Dando continuidade ao que Napoleão fez no período conhecido como o consulado, durante o Império, agora com mais poderes e com um amplo apoio da população francesa, Napoleão continuou agindo na questão de investimento em educação, investimento em infraestrutura e, é claro, uma recuperação econômica. Ainda também mantendo os ideais revolucionários, ou até mesmo os ideais iluministas, Napoleão aboliu o ensino religioso nas escolas, mas permitiu que existissem escolas confessionais, que eram aquelas escolas regidas pela Igreja Católica. Continuando, vou voltar a imagem para vocês. A França revolucionária despertava temor nos estados absolutistas, como Rússia, Prússia e o Império Austríaco, levando-os a organizar, com apoio da diplomacia inglesa, coligações políticas e militares contra Napoleão. Para as monarquias absolutistas, era preciso deter a expansão da França napoleônica na Europa. A oposição paradoxal da Inglaterra, liberal e burguesa, contra a França, explica-se pelo receio britânico de que a França alcançasse a hegemonia no continente europeu e, no futuro, contrariasse os interesses econômicos de sua economia industrial por meio de políticas protecionistas. Não por outra razão, a política externa britânica sempre investiu no chamado equilíbrio europeu,
entre os principais estados. Napoleão aparelhou e treinou sua máquina de guerra para enfrentar seus inimigos no mar e na guerra continental. Com extrema competência militar, passou a controlar quase todos os países europeus. Em 1805, após ser derrotado na Batalha Naval de Trafalgar pela armada inglesa, Napoleão lançou as tropas contra os países da Europa Oriental. No ano seguinte, já submetia quase todo o continente. Napoleão, então, tinha um desejo de domínio do continente europeu. Aqui a gente tem a imagem do Arco do Triunfo. Não a mesma foto, mas a foto do mesmo monumento que está na página 26. E lá no livro de vocês, embaixo da imagem, diz: após a vitória da Batalha de Austerlitz, em 1805, Napoleão ordenou a construção de um arco triunfal, tal como faziam os antigos imperadores romanos. Mais de 30 anos depois, o Arco do Triunfo foi, enfim, inaugurado na capital francesa. Vou colocar para vocês também a imagem do mapa. Deixa eu ver onde está. Aqui é a mesma foto do livro de vocês. É só para facilitar um pouquinho aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão do Império Napoleônico, na página 27. Em 1806, Napoleão adotou uma série de providências para asfixiar a economia britânica. O conjunto dessas medidas, conhecidas como bloqueio continental, determinava o fechamento dos portos de países que estivessem sob o seu domínio, ao comércio com a Inglaterra. Em julho de 1807, o czar da Rússia, Alexandre, aderiu ao bloqueio continental e outros países seguiram o monarca russo. Beleza, vamos explicar um pouquinho mais aqui sobre o que foi esse famoso bloqueio continental. A nação inimiga mais poderosa da França de Napoleão era a Inglaterra. No mapa de vocês vão ver que a Inglaterra, que aqui está nomeada de Grã-Bretanha, em outro momento eu explico a diferença, mas podemos considerar a Grã-Bretanha e a Inglaterra, nesse caso, a mesma coisa. Ela é uma ilha, então ela tem uma grande vantagem, que é de ficar isolada pelo mar, e assim gerar uma barreira natural. Napoleão não tinha como invadir, porque era uma ilha, e a Inglaterra tinha a frota marítima mais poderosa do mundo. Nem mesmo Napoleão conseguia furar aquele bloqueio, né, imposto pela Grã-Bretanha de defesa. Então o que ele pensou? Bom, eu não tenho força para invadir, não tem caminho terrestre, mas eu posso impedir que outras nações comercializem com a Inglaterra. Dessa forma, eles vão se enfraquecer, vai deixar de chegar alimentos e eles, enfim, vão se render. Esse era o plano. Aqui na página 27, eu vou colocar o mapa de novo, para a gente entender melhor. Você vê aí a linha vermelha, que é justamente o bloqueio. Eram navios que ficavam, né, no meio do caminho, vamos dizer assim, e impediam que qualquer país negociasse com a Grã-Bretanha. Olha a Grã-Bretanha aqui em cima, vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. E olha como a França fica logo abaixo da Grã-Bretanha. Inicialmente, o bloqueio continental, como foi chamado, esse impedimento de Napoleão para que outros países, outras nações ajudassem a Grã-Bretanha, inicialmente o bloqueio foi muito bem sucedido. Porém, algumas coisas mudaram e eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura abaixo desse mapa, lá na página 27, para a gente encerrar essa nossa aula, fechando esse pensamento bem aqui. Entre os poucos países que mantiveram relações comerciais com a Inglaterra estava Portugal, que permaneceu aliado à velha parceira. A negativa portuguesa ao bloqueio continental
resultou na invasão do país pelas tropas de Napoleão, em dezembro de 1807. Logo depois que o príncipe regente Dom João de Bragança e sua corte partiram para o Brasil, aonde chegaram em 1808. Essa é uma outra história que eu vou contar para vocês mais adiante. Em 1808, quebrando o acordo com o rei Fernando VII da Espanha, Napoleão ordenou que suas tropas rendessem o exército da família Bourbon espanhola. Na sequência, alçou ao trono espanhol seu irmão José Bonaparte. A população, entretanto, organizou guerrilhas de resistência e impôs pesadas perdas aos franceses, que, em retaliação, provocaram imensos massacres. Até 1812, o poderio econômico e militar do Império da França foi incontestável. A máquina de guerra francesa custava dinheiro e vidas, o que provocou insatisfação na população. Depois da abalo inicial, a economia britânica recuperou-se, graças ao comércio com as colônias latino-americanas. Enquanto isso, os países europeus, alguns com economia essencialmente agrícola, sofriam uma crise de abastecimento de produtos industrializados. Nesse contexto, a Rússia rompeu o bloqueio continental e abriu os portos aos mercadores ingleses. Napoleão reagiu e determinou a invasão da Rússia em 1812. Na mesma época, o povo espanhol, submetido ao monarca José Bonaparte, irmão de Napoleão, deu início a uma série de insurreições contra o domínio francês. Era o início do fim do Império Napoleônico. Bom, o Império Napoleônico chega ao fim por diversos fatores, entre eles o furo do bloqueio continental por parte da Rússia, mas também pela revolta na Espanha, pela ajuda que Portugal deu à Inglaterra, mas a gente vai tratar de todos esses temas com mais detalhes na próxima aula. Beleza, galera? Então, um grande abraço e até mais.